A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade aqui também no livro do profeta Jeremias. Iremos ler os capítulos 30 e 31. Mas não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Também me ajuda muito se você compartilhar este vídeo e já curtir também. Tudo isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas, a ter mais engajamento aqui no YouTube e automaticamente levar a palavra de Deus mais longe. Você, inclusive, que recebeu o link desse vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, você vai encontrar o link da playlist completa na descrição desse vídeo ou aqui nos cards. Amém? Então, vamos agora fazer a nossa oração e logo depois iremos para a nossa leitura. Então, feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos aqui mais um dia para ler a Tua palavra, para crescer no conhecimento de Ti, da Tua Escritura, para aprender mais com as Tuas profecias, com tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, tudo aquilo que foi inspirado por Ti, Senhor, àqueles que escreveram e hoje nos serve para admoestar, para redaguir, para nos guiar, para nos mostrar a Tua vontade. Por isso, Deus, no nome de Jesus, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa, o seu lar, toda a sua família. No nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, vamos para a leitura de hoje. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim falou o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Veja então que, em meio ao cativeiro do povo, Deus vai mandar Jeremias escrever as suas palavras num livro para ficar ali, inclusive, como memória para o povo, para que pudessem ler depois, tivessem o conhecimento e também para trazer uma promessa para o povo.
que eles estariam sim em um tempo, como Deus vai dizer, que os homens colocavam as mãos nos quartos, estavam pálidos, como uma mulher que está para dar à luz, mas que o Senhor os livraria desta angústia. Ou seja, aquele cativeiro teria um fim, como Deus já vinha falando mesmo antes deles irem para o cativeiro. Que, assim como eles serviram aquelas nações estrangeiras e os estrangeiros fizeram deles opróbrio, assim Deus os livraria e os estrangeiros depois então é que os serviriam. Então, em meio ao cativeiro, à dor, à humilhação, Deus está trazendo uma palavra de promessa. O que era que o povo precisava fazer? O que temos visto aqui todos os dias na palavra: buscar ao Senhor, se converter, se arrepender. E verdadeiramente o povo no cativeiro, ali diante de tudo que eles vão ver e do cumprimento de toda a palavra de castigo, de repreensão, de tudo que haveria de acontecer, então verdadeiramente ali no meio do povo se levantarão os remanescentes que ensinarão ao povo o caminho do Senhor e eles voltarão do cativeiro. Nós vamos ler isso, como já falei anteriormente, nos livros de Neemias, no livro ali de Esdras, e vamos ler isso também em Ageu. Nós vamos ver bastante ainda a respeito aqui de o povo sendo solto do cativeiro, entre outros profetas que são também contemporâneos. Mas continue. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Veja, Deus castigaria as nações, Deus as destruiria para libertar o seu povo. Aí Deus diz ao seu povo: a vocês eu não destruirei, mas castigarei a vocês. Afinal de contas, eles estavam ali pagando o preço da sua desobediência. Amém? Continue. Porque assim diz o Senhor: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os seus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que roubam serão roubados, e todos os que despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamarão a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-eis, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Veja então a promessa maravilhosa do Senhor. Haveria o tempo de castigo, de repreensão, de dor, mas Deus então os restauraria, os multiplicaria, os engrandeceria,
faria com que eles fossem como antigamente, ou seja, como na época do rei Davi, por exemplo, e do rei Salomão, um povo grande e forte. Mas primeiro, eles passariam pelo castigo porque precisavam se converter, precisavam se arrepender. Amém? Continue. Os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Veja que Deus diz, ainda se alegrareis, ainda cantareis, ainda plantareis. Ou seja, o cativeiro não era o fim para eles. Aquela situação que eles estavam enfrentando não era o fim. Se houvesse neles o arrependimento, já tinha a promessa ali já de restauração. E eu posso dizer para você que conosco hoje é a mesma coisa. Se há o arrependimento em nós, já há também a promessa da parte de Deus de restauração. Se há o arrependimento diante do pecador, já há também a promessa de reconciliação, de restauração e de bênção. A única coisa que precisa ter é o arrependimento sincero do pecador. Amém? Continue. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em que grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Veja então que assim como Deus havia guiado o povo no deserto do Egito para Canaã, Deus então guiaria o povo ali do cativeiro da Babilônia até Jerusalém de volta, e não só da Babilônia, mas de todos os confins da terra onde o povo tinha sido espalhado, Deus os traria e os guiaria de volta para a sua terra. Continue. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão
e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. De quem Deus está falando aqui agora? Daqueles que não foram levados para o cativeiro, que ficaram ali em Jerusalém em choro, como mães que viram os seus filhos serem levados para o cativeiro, mas foram deixadas em Jerusalém. Deus diz: não chorem, o teu trabalho não é vão, ou seja, elas que ficaram ali orando, buscando a Deus, o teu trabalho não é vão, há galardão. Eles voltarão do cativeiro e se congregarão aqui de novo. Mais promessas de Deus, de restauração, de remissão, de conforto e de bênção para aqueles que se convertem, para aqueles que buscam a sua face. Continue. A esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Que coisa linda, hein? Israel, que estava sendo conhecida como um lugar de pecado, de rebeldia, de desobediência, Deus diz: ainda dirão neste lugar. Ou seja, ainda chamariam Israel de lugar de justiça e de santidade. Glória a Deus. Hoje, a grande maioria do povo judeu já serve a Deus, só que tem um grande problema: não creem em Cristo como o Messias. Mas nem que seja no milênio, no vindouro, aquele lugar será o grande lugar de justiça e santidade, porque será o lugar do reino do grande rei, do Senhor o Todo-Poderoso. Continue. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim.
Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que isso quer dizer? Que ditado é esse? Nós vamos ler, inclusive, esse ditado de novo em outro lugar. Nunca mais dirão como: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Como é que pode? Uma pessoa come uma uva verde e o dente do filho acaba ficando manchado. O que Deus está querendo dizer com isso? As pessoas queriam dizer que os filhos estavam levando sobre si os pecados dos pais. Deus está dizendo: nunca mais dirão isso. Por que não? Porque não leva. O filho não leva o pecado dos pais, nem o pai leva o pecado do filho. Cada alma dará conta das suas próprias obras. Cada alma, separadamente. Nós vamos ler isso de novo lá no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos chegar lá, nós vamos ler isso de novo e ali a palavra explica bem direitinho esse detalhe. Mas continue a leitura. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Desde o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa é a aliança que todos nós temos que ter com o Senhor. Veja comigo. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Essa é a boa aliança, a palavra de Deus, escrita aqui no nosso coração. Como disse o salmista, que ele guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Né? Tem até um louvor que fala sobre isso. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Vou cantar mais não, senão você vai querer tirar o vídeo, tá? Mas enfim, ali o salmista diz: a tua palavra escondi, Senhor, em meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a melhor aliança, ter a palavra de Deus gravada em nossos corações. E a certeza de que somos seu povo e que ele é o nosso Deus. Continue. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ou seja, Deus diz: sou eu que estou dizendo que irei fazer isso. E quem sou eu? Eu sou aquele que dá ordem às estrelas e à lua para que ilumine a noite. Eu sou aquele que dá ordem e as ondas do mar bramam. Eu estabeleci os seus limites. Eu, o Senhor dos exércitos. Está entendendo? Quem é que disse essa palavra? Quem fez a promessa? É aquele que pode todas as coisas. Continue. Se falharem essas ordenanças e diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima,
e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Amém, amados? Glória a Deus, hein? Promessas maravilhosas de Deus para o povo no meio do cativeiro, no meio do opróbrio. Promessa de restauração, de reedificação, porque esse é o nosso Deus, que tem poder para restaurar, reedificar, para engrandecer. E o que é que ele espera? Apenas arrependimento, obediência, temor a ele. Amém? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, já curta também, tudo isso me ajuda a crescer aqui neste canal e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Então, forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!